Como gerar retorno em Bitcoin ou qualquer outro investimento que você faça. O que eu vou explicar aqui nesse vídeo é um conceito que é usado no top tier de gestão de fundos de investimento no mercado financeiro, que é o conceito de alocação estratégica, ou seja, como você reduz o seu risco do seu investimento, maximizando o retorno ao longo do tempo. Como eu comentei na última entrevista para a Time CNBC, pela Saigo, inclusive segue aí @SaigoGroup, você tem dois tipos de risco no mercado financeiro. Um é a volatilidade, o outro é o beta. O que isso significa? A volatilidade, que é representada pela letra grega sigma, ela mede a oscilação de preços do seu investimento, da sua alocação. Então, ela é medida por uma métrica estatística, que é chamada de desvio padrão. Quanto maior a volatilidade, maior o seu risco de mercado. Ou seja, você tem, para uma carteira de criptomoedas, uma volatilidade, a depender do período, pode ser estimada em torno de 25% a 35% ao ano, enquanto, quando a gente está falando de um portfólio de câmbio, de moeda, por exemplo, dólar reais, você tem uma volatilidade de 15% a 20% ao ano, dependendo do período. Ou seja, a carteira de cripto tem mais risco de mercado que a carteira de câmbio. Agora, qual que é a boa notícia aqui? Esse risco de mercado você pode reduzi-lo ao mínimo possível, por meio de diversificação. Por isso que ele também é chamado, na teoria de gestão de portfólio, de risco diversificável. Pode-se provar matematicamente que você varia a alocação dos ativos, você reduz esse risco de mercado. Então, por exemplo, você tem uma tese de criptomoedas. Eu entendo que cripto é de fato o futuro dos meios de pagamento e tende a decolar cada vez mais ao longo do tempo. Então, vou fazer um portfólio em que há uma diversificação entre Bitcoin, Ethereum, eventualmente stablecoins, de tal forma que esse seu risco de mercado você reduz o seu risco e você fica exposto apenas à criptomoeda como um todo. E quando nós falamos de criptomoeda como um todo, nós estamos falando de risco sistêmico. E ao risco sistêmico, seja de criptomoedas, seja de ações, seja de renda fixa, nós chamamos de beta. Esse é o risco sistêmico. Então, quando você faz uma alocação estratégica, você vai ficar exposto apenas no risco sistêmico, vai reduzir a sua volatilidade por meio de diversificação, reduzindo o seu risco de mercado e aproveitar toda a rentabilidade e o retorno a ser gerado ao longo do tempo. Agora, para entender os conceitos de mercado e, além disso, todos os dias você entender o que está acontecendo no mercado, segue aqui o perfil. Agora, se você quer entender de forma profunda, já você que quer estudar isso para entrar no mercado financeiro, para alavancar a sua carreira no mercado, aí você entra aqui no perfil e clica no link da formação mais completa do mercado financeiro.